Oi, pessoal! Começando mais um Essencial Cast, aquele podcast para você que adora se sentir essencial e, mais do que isso, adora fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam essenciais. E falando nisso, hoje eu estou feliz demais de receber Marina Paduim. Gente, Marina, além de ser uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro, é daquelas pessoas que vive me dando dicas essenciais. E hoje eu vou fazer de tudo para ela fazer o mesmo com vocês, gente. Então, ó, fica de olho. Se fosse vocês, assim como eu, fica com o caderno, porque ela não desperdiça a fala, não, viu? Marina, que delícia te ter aqui. Feliz demais de finalmente a sua Deu agenda certo. permitiu você estar aqui conosco no nosso Essencial Cast. Isso já é, assim, demais, viu, gente? Carol, tô muito feliz pelo convite. Que bom que deu certo de estarmos juntas. E realmente, acho que em primeiro lugar, a nossa amizade, né, é incrível. E aprendo muito com a Carol. Então pode ter certeza que esse podcast da nossa união juntas vai ser sensacional. A gente estava falando aqui sobre as histórias que a gente quer compartilhar com vocês. E são muitas, gente. A gente trabalha, se diverte. Então, prepare-se. Má, tem uma coisa que eu sempre. Eu lembro da primeira vez que eu escutei sobre você. Eu Ai, lá, meu Deus. né? Sentadinha na minha cadeira de aluna, e o Uhum. Roberto falando, essa aqui é a Marina Paduim. E aí chega você dominando a parada, dominando o palco, e logo depois, fiquei sabendo da sua história. Conta um pouco pra gente como é que foi essa trajetória, assim, 21 anos, evento para 1.000 pessoas. Nem vou falar do último, 8.000 pessoas, mas eu acho que esse é emblemático, uma garota de 21 anos na frente de um evento tão transformador. Como foi essa trajetória? Como isso surgiu para você? Carol, foi muito louco, né? Assim, né? Como tudo na vida, né? Eu sempre gosto de falar que realmente a vida, ela nos proporciona oportunidades e a gente tem que estar disposto a mergulhar dentro dessas oportunidades. E comigo foi exatamente isso. Eu tinha 21 anos, eu estava no último ano da faculdade de farmácia e bioquímica. Então, eu sou formada, sou farmacêutica, sou bioquímica por formação, graduada. E no último ano de faculdade, eu não estava feliz com a área que eu tinha escolhido, porque a gente escolhe uma faculdade com 17 anos. A chance da gente ter feito uma escolha por impulso é muito grande, né? Não com todo mundo, mas no meu caso foi essa. Então, no final do ano da faculdade, eu não estava muito feliz. Minha mãe me presenteou com um curso do Roberto Chiniachik, porque eu sempre gostei de falar, acho que isso é muito claro, né? E aí ela falou: bom, filha, já que você não tá feliz com esse curso, com a faculdade, né, de farmácia, eu vou te dar um curso de palestrante. Pra você melhorar a sua desenvoltura no palco, pra você continuar dando palestras. Eu adorava dar palestra em escolas, falando sobre a escolha da universidade, como não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então eu já fazia isso, assim, por vontade própria, né? E aí, quando ela me presenteou com esse curso, eu conheci o Roberto. E aí eu fiz o curso de palestrante. E quando eu entrei no curso dele, eu olhei para aquilo tudo e falei: nossa, eu quero isso para mim, né? Eu quero ser dona do negócio, eu quero trabalhar com isso. E aí, conforme eu fui mergulhando naquilo, eu tive uma oportunidade de trabalhar com ele como estagiária. Não pensei duas vezes e mergulhei. Na época, com 21 anos, eu já queria estar ingressando no mercado de trabalho da farmácia, mas decidi aproveitar esse portal que tinha se aberto para mim. Mergulhei nesse portal e fui para a carreira de inteligência emocional, né? Para a carreira de terapia, treinamentos. E foi aí que o primeiro desafio que ele me deu foi: Má, daqui 6 meses nós temos um evento, vai ser para 900 mil pessoas e eu quero que você coordene. Se vira. E naquele momento, a única coisa que eu podia dizer era: tô dentro, vamos lá, né? E foi isso que eu fiz. Então, a partir daquele ano, que isso é final de 2015, início de 2016, eu ingressei nesse mundo de treinamento e por lá fiquei até hoje, né? Vão fazer 8 anos. Tem uma coisa que você falou aí sobre portal, né? Tem uma Uhum, fala muito do Roberto. O Roberto às vezes fala pra gente, ó, seu portal tá aberto, o portal tá aberto. isso. Mas tem uma frase que você sempre compartilha, né, quando você está nos treinamentos, que é sobre não um portal aberto, mas sobre como a gente tem que estar quando esse portal se abre, Aham, né? Fala um pouco sobre essa questão assim, porque eu acho que hoje no mundo, né, esse mundo de hoje em dia tá plural demais, com muitas uhum, oportunidades. Eu acho que o portal tá sempre se abrindo, né? sim. Mas por que que tem gente que aproveita e tem gente que não? Então, o que que
além da sua decisão de aproveitar esse portal, fez com que ele acontecesse? Eu acho que quando a gente tem o portal, né? E a gente vai ter na vida vários portais que se abrem. Eu acho que isso é uma coisa que acontece sempre, depende da fase da vida que você tá. Quando esse portal se abre, a gente vai ter que lidar com os nossos medos e com as nossas inseguranças. E eu vejo que muitas pessoas, quando esse portal se abre, ela quer estar muito segura de si para mergulhar. Que é aquela coisa, então eu tenho que saber o que vai ter depois do portal, eu tenho que saber como que é o caminho desse portal. A pessoa quer estar segura para dar esse mergulho. E pelo que eu vejo, pelo que eu vivenciei, quando esse portal se abre, a única disposição que você tem que ter é aquela de eu tô disposta a entrar no portal. O que vai acontecer, como vai acontecer, eu me viro quando eu chegar lá. Porque na hora que abrir o meu portal, se eu tivesse pensado, poxa, eu tenho 21 anos, vou ter que liderar uma equipe ali de 100 pessoas que tinham o dobro da minha idade. Vou ter que trabalhar com pessoas muito mais velhas, com muito mais experiência e muito mais competência do que eu. Tô na área de farmácia, ou seja, fico em laboratório o tempo inteiro, vou ter que lidar com pessoas agora. Se eu pensasse na minha segurança, eu não ia mergulhar. Só que eu tava disposta a me preparar lá dentro. Então, quando a gente mergulha num portal, eu acho que a gente tem que estar disposto a se preparar durante o mergulho e não se preparar antes. Claro, se a gente puder antes estar já na preparação que der, ótimo. Só que se a gente quiser estar 100% preparado, é impossível. Então, eu vejo que as pessoas não mergulham nos portais que aparecem porque elas querem estar 100% preparadas. E isso é uma coisa que, ainda mais hoje em dia, com o mundo tão volátil que a gente vive, é quase impossível a gente estar 100% preparado. E e no seu ponto de vista, até colocando aí essa parte da terapia mesmo, Uhum. como identificar se eu estou em busca de estar preparado ou eu estou me travando com os meus pensamentos, com a minha mente, que não para de dizer, de falar, e isso está me travando? Quando que a pessoa pode identificar? Que dica que você fala para, tipo... Porque é fato, você entrou dentro do portal, mas você estava preparada para ele também, né? Então... Sim. Eu estava preparada para me preparar, né? Eu acho que era isso. E muitas vezes a gente não está. Eu acho que a chave de tudo isso, é até clichê, mas para mim é muito claro, é a gente ter autoconhecimento. Porque não tem como eu me perceber e entender sobre mim se eu não tiver autoconhecimento. Então, para a pessoa entender, poxa, será que eu estou querendo me preparar? Ou será que eu estou insegura, com medo de mudança, com medo de sair da minha zona de conforto, que nunca é tão confortável, mas a gente chama de zona de conforto. Para a pessoa entender ali qual que é a sensação, qual que é o sentimento que ela tá sentindo, ela precisa ter autoconhecimento. E eu vejo que as pessoas hoje, elas não têm coragem de buscar autoconhecimento, né? Elas preferem, às vezes, ter autocuidado, que é muito diferente da gente ter autoconhecimento. Então, as pessoas até estão buscando mais autocuidado. Eu vejo que hoje é muito na moda as pessoas pensarem, sim, em saúde física, pensarem, sim, numa alimentação melhor. Só que, muitas vezes, elas esquecem de pensar no autoconhecimento, né? De entender a si próprio, de ter consciência das suas decisões. Então, eu vejo que toda essa moda do autocuidado também tem que ser a moda do autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, a gente consegue entender, poxa, será que eu tô insegura? Será que eu tenho medo? Será que é alguma coisa relacionada ao que eu passei e agora eu tô me travando por causa disso? Ou será que eu quero me preparar mais? E aí ela consegue realmente entender esse portal. Tem uma coisa interessante, você falando sobre autoconhecimento e sobre a importância de fazer perguntas certas na hora que você está nesse momento. Eu acho que autoconhecimento tem muito... esse mergulho no autoconhecimento tem muito a ver com estou disposta a me perguntar e a entender e a buscar essas respostas, né? Porque eu acho que é um ato de coragem você se perguntar, né? O que está acontecendo? Qual é a minha verdadeira necessidade aqui? Qual é a verdadeira intenção? Quais são os meus valores? Mas eu acho que o autoconhecimento é uma busca muito corajosa. Porque tem que estar preparado para achar as respostas, né? E preparado para saber quais são elas, né? Porque muitas vezes essas respostas também não são confortáveis. Exatamente. Vem para o lidar, né? Eu sempre falo, tem um método que eu gosto muito de compartilhar sobre como lidar com situações desafiantes. Legal. E para mim, esse método tem 4 passos importantes. O primeiro passo é identificar. Primeiro você tem que identificar o que está acontecendo aqui, qual é a realidade, o que eu estou sentindo, né? Depois vem o passo que, no meu ponto de vista, depois eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, vem a aceitação. Por quê? Identifiquei que não estou bem, identifiquei que não está legal essa relação, identifiquei que eu estou em dúvida sobre o caminho a ser tomado, mas depois vem a aceitação da minha condição de ser humano.
do lugar onde eu estou. E às vezes eu acho que esse é o passo que demora mais tempo para ser percorrido. Com certeza. Mas sem ele, é impossível fazer os outros dois. O terceiro, que é o passo da ação. Porque às vezes quando eu identifico, puxa, estou feliz nesse lugar. Aceito que, embora tenha sido uma escolha, como por exemplo, você deve ter passado por esses passos, né? Puxa, 4 anos de faculdade, ou 5, ou não sei quantos, me identifiquei. Mas a real não é isso que eu quero fazer para minha vida. Aceito, aí vem a ação. E às vezes a ação é simples. Como no seu caso, dou um novo direcionamento, volto a estudar e dou um novo direcionamento à minha carreira. O sapato está apertado, você tira o sapato. Mas tem hora que não tem jeito. E aí você vai para o 4º passo, que é ampliar a sua visão sobre aquele aspecto. Ok, escolhi a faculdade, não é a faculdade que eu gostaria, não é isso que está me fazendo feliz. E o que mais tem aqui? O que eu aprendi com isso? Como isso me agregou? Então, eu acho que essas perguntas é que levam a essa consciência de se o caminho está certo, a gente só vai saber no resultado final. Mas se a sua decisão foi correta, o tempo dirá. Mas se foi consciente, tem que saber com essas respostas que você vai se dando, né? Sim, eu acho perfeito isso que você falou, porque exatamente a consciência e a ação, elas têm que andar juntas, né? Porque tem muitos momentos também que a gente tem consciência, mas a gente não toma nenhuma ação quanto a isso. Então, eu vejo muitas pessoas hoje que elas têm consciência de que elas não estão felizes onde elas estão, seja no trabalho, seja numa relação, seja com um sapato machucado, né? Eu acho que esse exemplo é ótimo. É aquela coisa, eu tô com o meu sapato doendo e eu tô com ele. Então, eu tenho consciência de que eu tô com muita dor e eu sei de onde essa dor está vindo. Essa dor está vindo do meu sapato que está machucando o meu pé. E a ação? Tem gente que não topa essa ação. Então, também tem gente que até chega na consciência, mas não vai para esse passo da ação. Porque é ele que é o mais difícil, né? Porque a consciência, eu acho que tecnicamente ela é mais difícil da gente alcançá-la, né? A gente precisa de um autoconhecimento, precisa topar. Depois que a gente alcançou a consciência, a ação precisa de muita coragem. Porque tá bom, agora que esse sapato tá me machucando, eu preciso tirar. O que eu vou perder quando eu tirar esse sapato? Ou o que eu acho que esse sapato tá me dando? Ah, porque esse sapato me deixa mais alta. E muitas vezes não é o sapato que tá te dando aquela autoridade, que tá te dando aquele posicionamento que você acha. Mas às vezes você colocou tudo em cima daquele sapato. E aí agora que você tem que tirar, você acha que você vai perder um monte de coisa. Então você acha dentro de você que você precisa usar aquele sapato que tá machucando teu pé pra você ser alguém, ou ter alguém, ou continuar naquela situação. Então, eu acho que a consciência e a ação, elas têm que andar junto. E é isso que faz a pessoa ter coragem aí de aproveitar portais, de melhorar a própria vida, de ter domínio das próprias emoções, das próprias atitudes. Eu acho que é quando anda esses 2 passos que você colocou aí juntos. Legal, você falou de 2 palavras que eu adoro. Consciência e ação. Bom, não tá no dicionário, isso aí é meu dicionário essencial. Que é, pra mim, conhecimento é um negócio que tá aí, né? Conhecimento tá no nosso celular, tá na rua, tá... Só que conhecimento em ação, pra mim, que é consciência. Quando eu consigo pegar o que eu tô conhecendo, aquele conhecimento, aquele conteúdo e colocar ele em ação, na prática. E aí sim, conhecimento em ação é igual consciência, que é igual um resultado diferente, né? Só Então... assim que a gente pode mudar esse resultado. Agora vamos mudar um pouco, como diz lá em Minas, né? O ritmo dessa prosa. Vamos falar um pouco mais de habilidades de Marina Paduim, gente. Bom... Má, tem uma coisa que eu vejo de você, que você tem uma habilidade muito grande de se fazer essencial. Né? Aqui a gente fala de essencial. Como fazer o outro se sentir essencial, como se sentir essencial. Mas agora eu quero saber como que você faz para fazer com que os outros vejam que você é essencial. Porque é isso que eu vejo no dia a dia. Tanto na mesa de boteco, quando a gente está conversando, como no evento de 8 mil pessoas, eu percebo que você tem uma habilidade muito grande de que as pessoas te vejam como essencial. Qual é o seu segredo, Marina Paduim? Carol, eu acho que... Até você fazendo essa pergunta, me veio várias coisas na cabeça. Mas acho que o principal pra mim é eu saber quais são as minhas habilidades, né? E eu me coloco sempre com as minhas habilidades à vista.
Então, seja num boteco conversando, ou seja num evento de 8 mil pessoas, eu sei quais são as minhas habilidades. E também sei quais são as minhas fraquezas. E nesse momento eu tenho que lidar com as duas coisas, porque nem só de habilidades a gente vive, mas também de fraquezas. Mas quando eu entendo quais são as duas, né, essas duas áreas minhas, eu consigo ser essencial, tanto para alguém quanto para 8 mil pessoas, né? Então, se a gente estiver numa mesa de boteco conversando, eu sei aonde eu tenho habilidade para conversar com você, eu sei como a gente pode se divertir, mas também sei onde eu tenho fraquezas. E não é porque eu, não é que eu vou excluir as minhas fraquezas, mas eu lido com o fato de ter fraquezas. Num evento, a mesma coisa. Eu sei quais são as minhas habilidades e eu sei quais são minhas fraquezas. E eu não deixo com que as minhas fraquezas me tornem não essencial. E eu vejo que as pessoas, elas perdem a essencialidade delas, nem sei se essa palavra existe. A essencialidade delas quando elas deixam as fraquezas tomarem conta e elas se desesperam por ter fraquezas. Mas nenhum ser humano é 100% perfeito. Quando a gente lida bem com as duas coisas, tanto as habilidades quanto as nossas fraquezas, a gente é essencial num lugar. Porque nada melhor do que você ter uma pessoa que saiba o que ela tem de bom, também saiba o que ela tem de desafios. Desse jeito, a pessoa se torna essencial onde ela estiver. Seja num trabalho, seja numa relação, seja em qualquer lugar. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver também com conexão, né? Muito. Eu percebo que, como você falou, né? Às vezes é uma palavra que muito se usa, mas pouco se reflete sobre ela. Uhum. O poder da conexão verdadeira, né? E para mim, a conexão tem 3 pilares. Conexão, primeiro, a conexão comigo. E como é que eu vou me conectar com um público, com alguém? Como é que eu vou me apresentar para o externo sem estar conectado comigo? Uhum. Depois tem uma conexão que, para mim, é fundamental e às vezes eu percebo pouca consciência em relação a ela, que é a conexão com a realidade. Que tem a ver com essas histórias que a nossa mente cria em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, em relação à interpretação que eu tenho sobre o que está acontecendo. Então, eu preciso estar conectado para lidar com uma situação, preciso estar conectado comigo, depois estar conectado com a realidade. Saber exatamente o que está acontecendo aqui. E depois, sim, a conexão com o outro. Uhum. Né? Me conectar com o outro. Agora, o que eu percebo no dia a dia é uma busca pela conexão com o outro. Sem se conectar com você mesma. E com a realidade. Uhum. E que fica impossível me conectar com o outro, né? Então, assim, as pessoas realmente, elas priorizam, às vezes, a conexão com outra pessoa em todas as áreas da vida. E elas esquecem que elas não estão se conectando com elas e nem com o que elas vivem. Acho que hoje, a maior parte das pessoas que eu atendo hoje, elas não têm a conexão com a realidade. E acho que até por isso que elas me procuram. E tá tudo certo, porque é um processo. Mas quando elas perdem essa conexão com a realidade, elas acabam vivendo e repetindo o que elas vivenciaram lá no passado delas. E aí chega hoje no presente, ela não consegue ter noção do que tá acontecendo. O chefe dela não é o pai dela. O marido dela não é o pai dela. Só que muitas vezes ela age como se ela fosse aquela criança com o pai, só que com outra pessoa, com o marido, com o chefe. Ou seja, ela tá totalmente distorcida da realidade. E ela acaba repetindo esses padrões e não vivendo em realidade. Aí não tem conexão com ela, nem com a realidade, nem com o outro. E não torna ela essencial onde ela está. Puxa, essa questão do pai, fala um pouco sobre os estados de ego pra gente aqui, que eu acho que é uma das coisas fundamentais. Uma teoria complexa e que você coloca de uma forma tão simples, né? Mas eu acho tão agregadora pra gente entender um pouco desse jogo que a gente faz com a gente mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu acho que essa teoria de Eric Berne é uma teoria muito antiga, né? Ela é da análise transacional e ela divide o ser humano em 3 partes, né? A gente gosta de pensar em 3 bolinhas, né? E dentro dessas 3 bolinhas, a gente pensa que é o estado de ego pai, o estado de ego adulto e o estado de ego criança. Esse estado de ego pai, que a gente tem ali em cima, né? Nessa primeira bolinha, ele é tudo aquilo que a gente viu, teve de experiências, assistiu, né? Porque muitas vezes a gente nem estava dentro da situação, mas a gente estava vendo a situação. Então, é muito do que aquela criança interpretou como dever. Então, o estado de ego pai, ele é muito do eu devo. Será que eu devo vestir uma roupa tão colorida assim? Será que eu devo comer o que eu quiser? Será que eu devo beber e dirigir? Tudo isso tá nesse meu estado de ego pai. Ele que me dá os limites. E claro que é relacionado ao que eu vivenciei na minha infância. Então, se eu tive pais, né, figuras parentais que me davam limites, eu tenho esses limites muito claros dentro de mim comigo mesma. Se eu tive pais que não me deram limites, provavelmente eu não tenho esses limites muito claros. Eu sou uma pessoa que eu ultrapasso meus próprios limites. Não pro positivo, muitas vezes pro
pro negativo. Beber e dirigir, não ter noção dentro de uma reunião e dar uma risada. Eu não tenho esses limites muito claros. Então, esse estado de ego pai é tudo aquilo que eu sinto no dever. O estado de ego adulto é o aqui e o agora. Então, ele é o meu racional. Eu penso pra fazer, eu penso pra falar. Então, aqui a gente tá no nosso estado de ego adulto e um pouco da criança, porque quando estamos juntas, né, Carol? A gente acaba ativando nossa criança interior. Mas a gente tá no estado de ego adulto. A gente pensa, a gente tá pensando como que vai passar esse conteúdo da melhor forma possível pra quem tá assistindo. Então, esse é o meu estado de ego adulto. O estado de ego criança é toda a nossa parte de sentimentos, emoções, nossa parte espontânea, criativa, apaixonada. Então, essa é a nossa criança interior. E ela é reflexo de como foi a nossa criança. Se ela era uma criança livre, se ela era uma criança que tinha que se adaptar em todos os lugares que estava, se ela era uma criança submissa, rebelde. Então, essa criança interior é a criança que a gente tem dentro de nós. E esses estados de ego, eles o tempo inteiro ficam brincando entre eles. Então, ora estamos no pai, ora estamos no adulto, ora estamos na criança. E eu preciso entender e ter consciência desses estados para entender se o ego que está vindo é o correto. Ou se ele está atravessando e não era o que deveria estar. Então, dentro de um podcast como esse, por exemplo, a maior parte do tempo eu tenho que estar no meu adulto, porque eu tenho que pensar para falar. Se minha criança atravessar aqui e eu brigar com a Carol, por exemplo, tá totalmente desproporcional. Não era o ambiente da minha criança entrar aqui e, às vezes, demonstrar uma emoção totalmente desrespeitosa, por exemplo. Então, eu tenho que ter consciência desses egos. Agora é importante também, aí falando um pouco mais dessa teoria, eu percebo também que os três são tão essenciais para que a gente esteja equilibrados. Porque tem hora que a gente precisa de uma voz falando, puxa, tô com uma vontade de dar uma gargalhada aqui. Deixa eu dar uma seguradinha. É preciso, né? Então, eu percebo que agora, o que faz a gente entender os estados de ego e trabalhar bem com eles é justamente a aceitação da realidade que você tem, né? E que você teve, né? Porque a gente tem que entender o que a gente passou, o que a gente vive hoje e onde a gente quer chegar. Então, essa conexão com a realidade é o que faz a gente saber também, assim, putz, eu já sei o que eu vivi, não quero mais aquilo. Tenho noção disso. Hoje, no meu presente, o que eu tô fazendo para não vivenciar novamente aquilo? E no meu futuro, o que eu quero vivenciar? Porque, às vezes, também as pessoas vivem tanto no modo automático da vida, né? 1000 responsabilidades, aquela produtividade tóxica que a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo, que ela não pensa também nessa conexão de realidade do futuro dela. O que eu quero pra mim? Tô trilhando mesmo esse caminho ou eu quero uma coisa totalmente longe, que eu não tô fazendo nenhum caminho pra chegar até lá? Então, precisa ter essa noção inteira do que vive, do que viveu e de onde quer estar, né? Do que quer viver. É uma visão sobre onde você está, uma visão de onde isso veio, mas muito importante também uma visão para onde você quer ir, né? E isso, às vezes, eu percebo uma desconexão muito grande. Aí falando das pessoas que a gente ajuda de uma forma pontual, né? Como que muitas vezes a pessoa está vivendo num passado e se desconecta de tal maneira do presente e o futuro ela nem vê. Não percebe que aquela ação que ela está fazendo naquele momento não vai levar ela para o lugar que ela quer, da forma que quer, e vai alimentando esse descompasso nos estados e etc, né, Má? Totalmente. Eu acho muito importante a gente saber onde a gente quer chegar, né? Não pra gente ficar vivendo naquele futuro imaginário, a gente tem que viver o nosso presente. Mas não adianta a gente ter uma meta, um objetivo, se a gente não estiver trilhando para alcançar essa meta, esse objetivo. E para isso tem que estar muito conectado com essa realidade. Agora, não é fácil também, porque é outra coisa que se fala muito, se manter no presente, a presença. Eu sou uma embaixadora dessa palavra, da presença, eu acho isso fundamental. Mas é importante a gente entender também o lugar de cada. Eu sempre falo, quando você vai para o passado ou vai para o futuro, você já perdeu tempo. Por quê? Porque a mente da gente não consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se eu estou no passado ou se eu estou no futuro, eu estou perdendo um espaço do meu presente. Mas que seja pelo menos produtivo, que eu vá para o passado aprender ou que eu vá para o futuro planejar. Agora, a pergunta que mais me fazem é: como que eu vou saber se eu estou no passado planejando e no futuro planejando e no passado aprendendo? Porque quando você volta para o presente, você entra em ação. E eu acho que a ação sempre é um parâmetro
né, da sua conexão, do quão você está conectado, do quão está conectado com o presente e etc. E o quanto você está disposto a fazer, né? Porque às vezes você está no passado sem aprender e no futuro sem planejar, né? Só naquela ansiedade de que chegue logo. Aí realmente você não tem ação nenhuma, porque isso te trava. E não é porque, trava tais pessoas. Trava qualquer pessoa, né? Trava a gente, trava qualquer um. Então, a ação, ela é tão incrível justamente por causa disso. É o que você falou, ela é esse termômetro pra saber se eu realmente tô aprendendo e planejando. Porque daí eu tô partindo pra ação, eu tô fazendo uma mudança, eu tô fazendo alguma coisa relacionada a isso. Agora, se eu travo, eu fico no mesmo lugar. E aí, infelizmente, vivenciando as mesmas coisas o tempo inteiro. Má, vamos falar um pouco de relações? Vamos, adoro. Vamos ver, adora. Adoro. Ai, não vamos manter este foco aqui agora. Falando de relações, né? Má, eu vejo que você é uma pessoa, assim, que sua produtividade é intensa, seu trabalho é intenso, mas que você tem um equilíbrio nesse sentido das suas relações familiares, relações com seu esposo, relação com o trabalho e etc. E eu percebo um descompasso muito grande nessa busca das pessoas, né? Uma pessoa está realizada profissionalmente, ou está realizada no pessoal, ou está realizada amorosamente. Eu acho que o mundo vai nos levando para esse lugar. E você, sendo uma especialista em relações, inclusive, por favor, uma das dicas, a gente quer saber mais sobre relacionamentos essenciais. Como construir um relacionamento essencial. Mas fala um pouco mais sobre esse equilíbrio que você vê, como que você vê essa parte do equilíbrio entre as relações e depois relações essenciais, por favor. Inclusive, a 90%, né, chutando assim uma porcentagem, 90% das pessoas que eu atendo são mulheres e elas têm problemas com relacionamentos justamente por isso. Porque elas não sabem como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Hoje, cobra-se muito que as pessoas tenham uma produtividade, eu gosto de chamar de produtividade tóxica. Que é aquela coisa, né? Que se você entrar no Instagram, que hoje é uma rede social que a gente tá o tempo inteiro ali produzindo, até porque ela é uma rede social de trabalho, né? Eu vendo meu trabalho pelo Instagram, então eu preciso estar conectada com ele. Mas hoje, se você abre o seu Instagram, você vê o tempo inteiro as pessoas tendo vidas perfeitas, trabalho o tempo inteiro. Porque 3 horas da manhã eu tô trabalhando ainda, porque 6 da manhã eu já corri uma maratona, já comi saudável, já levei meu filho na escola. Assim, é uma coisa absurda que você assiste ali. E eu sempre gosto de trazer a realidade para a pessoa, né? Qual é a sua realidade de trabalho? Porque muitas vezes o que a gente assiste no Instagram é uma pessoa, às vezes, que trabalha home office. Eu mesma trabalho home office. Se eu quiser fechar a minha agenda 2 da tarde e ir pra academia, e eu postar no Instagram, as pessoas vão falar, nossa, 2 horas da tarde ela tá na academia. Sim, eu tô adequando a minha realidade, porque às vezes eu atendo até 11 da noite. Eu não consigo ir na academia à noite, porque é o meu horário mais cheio de atendimento. Qual é a sua realidade? Se você trabalha... vai pro transporte 6 da manhã, chega em casa 8 da noite, a sua realidade aquela. É claro que você não vai 2 da tarde estar numa academia, e é claro que você não vai ter o tempo que aquela menina do Instagram tem. Então, qual que é a sua realidade? Senão você se cobra de ter uma produtividade absurda. E aí perde totalmente o equilíbrio daquilo. E hoje a vida profissional, ela é muito importante. Só que as pessoas esqueceram a vida pessoal. E isso cobra depois, né? Então ela fala assim, eu tô bem no meu trabalho, mas não tô bem no meu casamento. E eu pergunto pra ela, você se dedica ao seu casamento da mesma forma que você se dedica ao seu trabalho? Não, porque eu não tenho tempo. Então a gente tem que achar um tempo para que você se dedique, porque senão, obviamente, o seu relacionamento, ele vai por água abaixo, seja ele qual for, né? Eu gosto de falar assim, que relacionamento, ele é como um trabalho. Não é pra ele dar trabalho. Porque se dá trabalho, o relacionamento sai fora, né? Não tem esse tempo. Mas relacionamento é igual a um trabalho. Eu tenho que ter um tempo de qualidade com a pessoa que eu amo. Eu tenho que entender qual é a linguagem de amor que ela gosta, pra que eu consiga demonstrar meu amor de uma maneira mais assertiva, já que eu tenho menos tempo. Eu tenho que saber o que machuca aquela pessoa pra que eu não faça. E eu tenho que estar disposta também a me abrir pra aquela pessoa, pra que ela também saiba a forma que eu me sinto amada, o que me machuca. Só que hoje as pessoas querem ter relacionamento, mas não querem ter esse trabalho. Não, porque eu tô muito cansada já do meu trabalho profissional. Tá bom, mas então você não vai conseguir ter sucesso na sua vida pessoal. Então eu vejo que tem essas duas partes. Tem a parte que a pessoa vive numa rede social e ela acha que aquilo é o normal, e não é o normal. E tem a parte que ela também não tá disposta a demandar energia dentro de uma relação afetiva. Isso é verdade, né? Tem que ter equilíbrio, tem que ter investimento. Tudo na vida, para render, tem que investir, né? É interessante essa coisa, você falando sobre
redes sociais, etc. E é realmente uma questão muito grande que a gente está aprendendo a lidar com isso também, né? Aprendendo a lidar, qual é a realidade que está se apresentando ali, qual que é a minha, no que eu me identifico, o que isso é real, o que não é. E é um jogo que ainda é um jogo novo também para todo mundo, né? Agora, tem uma coisa que até a gente que trabalha com esse foco de ajudar as pessoas a se transformarem, de chegarem a um lugar que às vezes é muito cansativo, essa busca por um ideal que a gente comprou em algum lugar. Né? E é impossível, né? Exato. E é impossível. E aí, às vezes você começa a se questionar e, puxa, quando você faz uma pergunta, quando você olha para... Não, isso não tem nada a ver com o que eu estou buscando. Isso não é... Quando é que eu fiz essa compra? Quando é que eu comprei que eu tinha que ter esse padrão? Né? E hoje tem uma facilidade muito grande de ser colocado em um lugar, ser colocado em um padrão e quando você vê, você já está ali naquele lugar. E não consegue sair, porque acaba que uma parte de você acredita que você tem que estar naquele padrão. Né? Porque eu vejo muito assim, as pessoas elas também precisam ter essa autorresponsabilidade de entender que o social vai sempre levar a gente aos padrões. Porque faz parte do social. Então, a rede social vai levar a gente aos padrões, dentro de uma empresa ou qualquer lugar. Agora, a questão é, você se coloca dentro desse padrão? Você se permite entrar nesse padrão? Ah, me permito. Tá bom. Então, por que você se permite? Aonde é que você ganha estando naquele padrão? Porque a gente sempre tem um ganho secundário ali. Muitas vezes parece que é uma coisa horrível que tá acontecendo, mas para e pensa, o que eu ganho com aquilo? Eu gosto muito de fazer essa análise comigo mesma, porque eu tenho os meus padrões, hoje tenho muita consciência desses padrões, mas não quer dizer que eu nunca entre neles, né? A gente trabalha junto, a gente sabe. A gente acaba entrando nos nossos padrões. E aí, quando eu entro naquele padrão, eu tenho que parar e pensar, o que eu tô ganhando com isso? Por que eu entro de novo nesse padrão? Eu já sei que eu não quero, eu já sei que eu não gosto dele, e por que eu entrei de novo naquele padrão que eu jurei não entrar? O que eu tô ganhando com isso? Ah, tô ganhando reconhecimento, tô ganhando atenção. Alguma coisa eu tô ganhando. Quando eu olho pro que eu ganho, eu falo, não quero, não preciso disso. Eu vou procurar esse ganho num outro lugar. Eu posso escolher outros caminhos. Posso ter outros caminhos. Eu acho que a identificação da necessidade por trás do nosso padrão, e aliás, essa para mim é uma das coisas mais importantes, esse mindset é um dos mais importantes a serem desenvolvidos. Quando eu quero quebrar um padrão, quando eu quero sair de um padrão, a primeira investigação é qual é a necessidade que eu estou cumprindo através desse padrão. Quando eu falo alto, qual que é a necessidade que está por trás disso? Quando eu rebato, qual é a necessidade que está por trás disso? Por quê? Porque aí eu descubro que, na verdade, eu falo alto porque eu quero atenção. Na verdade, eu estou rebatendo porque eu tenho muita necessidade de apoio. E quando eu descubro isso, isso abre um leque. Porque aí, peraí, eu tenho um outro caminho para suprir. Porque no campo das necessidades, nós todos somos... As necessidades são autênticas. Claro. Né? O que difere é qual é o caminho que eu estou tomando para isso. E como impressionante é quando você descobre, né, o porquê do padrão. Qual é a necessidade que eu estou suprindo ali, né? É um poder, né? Exato. Porque a partir desse momento, quando você descobre, você tem um poder na sua mão. Eu vou continuar pedindo para essa necessidade ser atendida dessa forma? Não preciso mais. Eu posso pedir para que seja atendido de uma outra forma. Muitas vezes eu mesma posso me atender, porque também muitas vezes eu peço para minha necessidade ser atendida por uma outra pessoa, porque eu não tô tendo capacidade de eu mesma me atender. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas cansadas no trabalho que não pedem folga? Mas elas estão esperando que alguém veja o quanto que elas estão sobrecarregadas, explodindo, para alguém virar e falar, você não quer uma folga? Você não poderia ter pedido essa folga e falado, olha, eu tô sobrecarregada, tô dobrando o período, então eu quero uma folga. Então, eu acho que é um poder que você tem na sua mão, quando você consegue entender qual é a necessidade. Uma necessidade de cuidado. Ah, ok, tem uma necessidade de cuidado, de ser cuidado. Okay, então eu peço. Que delícia poder pedir, né? Nossa, eu quero tanto um colo. Amor, me dá um colo. Eu acho que isso ia melhorar as relações das pessoas, assim, a rodo. Pra todo mundo. Se você pede o que você precisa. Mas aí a gente volta naquele passo da aceitação, né? Porque aí falando dos nossos padrões da infância, é muito difícil que uma criança que lá no início da vida não teve o amor e a atenção dos seus pais e veio com essa marca, que
né? Quando a criança não recebe amor e atenção, ela vem com um padrão de controle muito grande, porque ela tem medo de se colocar nesse lugar tão vulnerável. E aí, esse é o lugar que ela vai para poder se proteger dessa necessidade que ela tem. Agora, imagina que delícia. Fala, puxa, só me dá um abraço. Maravilhoso. Isso salvaria tantas relações, porque eu vejo quanto que as pessoas, elas realmente ficam presas nesses padrões, né? E claro, não é uma coisa simples, não é assim do dia pra noite, uma virada de chave, num estalar de dedo, nossa, agora eu não tenho padrões. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Mas o fato de você topar e ter coragem de olhar para os seus padrões, olhar para suas dores, faz com que você tire todas essas máscaras, né? Porque a gente acaba vestindo essas máscaras e olha só, né? A gente não vive a nossa verdade essencial. A gente acaba não vivendo a nossa verdade essencial. Porque se a gente vive com essas máscaras relacionadas aos padrões que a gente criou na nossa infância, a gente acaba vivendo uma mentira. Porque a gente vive ali com medo, insegura e não mostrando o que na verdade é. Uma pessoa que quer um abraço, mas ela tem medo de pedir porque ela não quer se colocar na posição de vulnerabilidade e quer demonstrar controle, ela não tá vivendo a verdade dela. Porque a verdade dela seria falar assim, eu queria muito um abraço seu. Mas não, eu vou brigar com a Carol, porque daí a Carol vai me dar a atenção que eu preciso. Mas eu só queria, na verdade, um abraço da Carol. E isso é viver na verdade. Na autenticidade, né? Na sua verdade. Outro dia, comecei uma sessão, a pessoa estava em êxtase. E vinha trazendo um padrão dentro do relacionamento. A pessoa trabalha home office também. E tinha um acordo, olha, nas quartas e quintas eu trabalho até mais tarde. Então o marido chegava em casa e ela estava com o escritório fechado, trabalhando, fazendo os atendimentos. Ela faz processos individuais também. Eu falei assim, eu não entendo. Ele vai e bate para perguntar onde que está o sal. Será que naquele momento desrespeita ao meu trabalho? Porque não é possível que ele ache que onde está o sal é mais importante do meu trabalho ali. Então estava aquele caso. E aí ela foi buscando, a gente foi buscando essa questão da necessidade, qual era a necessidade dela, qual era a necessidade dele. Quando ela descobriu que a necessidade dele era de atenção, porque eles ficavam pouco tempo juntos, e na quarta e na quinta, ela trabalhava até mais tarde, eles quase não se encontravam. Ela percebeu, eu tenho outros caminhos para suprir a necessidade. Lógico, ela queria suprir a necessidade dele, porque isso é um ponto importante, né? A gente entender as necessidades do outro não quer dizer que a gente vá cumprir as necessidades dele e nem que a gente está de acordo com o que ele faz. E aí ela falou, não, você não sabe, resolvi meu problema com post-it. Falei, como assim? Fui na papelaria, comprei vários post-its e agora eu deixo um post-it na porta dizendo, meu amor, que bom você chegou, em breve eu vou estar com você. Essa comidinha é sua. E não sei o quê, sabe? Ela falou assim, pronto, a solução, a gente está aqui há 4 semanas trabalhando nesse negócio, foi um post-it e resolveu tudo. Mas, enfim, ela supriu, quando ela olhou para aquele ser e percebeu que o que ele estava precisando era de atenção, conexão, abriu, né? As portas se abriram. E ela falou, puxa, tanta coisa que eu posso fazer para ele. E aí não ter mais o problema que ela tinha, né? Por isso que é tão maravilhoso quando a gente consegue entender quais são as nossas necessidades. A necessidade do outro, quando a gente pensa numa relação, né, para dar certo. Quando a gente entende as nossas e a do outro, a gente também sabe como suprir a do outro e também como a gente está pedindo a nossa, né? Porque acho que esse exemplo que você deu foi maravilhoso, porque muitas vezes a gente está vivenciando algum problema dentro de casa e nem sempre é por conta de uma necessidade nossa. Mas é porque o outro não está tendo a necessidade dele suprida. E aí, a partir daquele momento, cria-se uma desavença e a gente não estava ali atento à necessidade do outro. E, às vezes, bate numa necessidade dela também. Poxa, ela se sentiu desrespeitada. Olha para o caminho que ela foi, o desrespeito. E, às vezes, não. Ela poderia ter se sentido de outra forma. Mas o caminho dela foi o desrespeito. Por quê? Com certeza, foi uma necessidade dela ali que também não é atendida. Sem dúvida nenhuma, né? Eu lembrei de outra história e essa é real mesmo. E aí eu estava na história, não é que essa outra também é real, mas essa eu estava. E para mim foi quando eu descobri sobre as necessidades e percebi a diferença mesmo. Estava numa sala, numa empresa, e onde as salas de reuniões tinham a placa dizendo, em reunião não entra. Um negócio bem assim, claro. Numa reunião, a gente estava fazendo uma planilha, uma coisa super importante. Abriu a porta, uma pessoa abriu, olhou, falou, porta errada, lugar errado. E fechou a porta e saiu. Parece engraçado, mas na hora eu não achei engraçado.
E aí me deu aquele assim, meu Deus, como que essa pessoa pode fazer isso? Eu sem noção, o que tá acontecendo? Que não... E aí eu olho pra pessoa que tá na minha frente, nossa, tão autêntico, né? Abriu a porta, viu que não era, fechou a porta. A mesma cena, vista por duas pessoas. Minha interpretação, que tem a ver com o que tá dentro de mim. Gente, que falta de respeito. A outra pessoa, que autenticidade. Nesse momento eu fiquei me perguntando, qual é a diferença entre eu e essa pessoa que está na minha frente? E aí eu fui refletir, eu estava num momento, num processo de muita falta de respeito comigo mesmo, com os meus próprios processos, com os meus próprios limites. Nem vou falar a hora que era essa reunião. E aí eu só estava refletindo naquela pessoa na porta O que você o que sente. estava dentro de mim. O que realmente estava dentro de mim, né? Então isso é incrível nas relações. É muito perfeito. Eu lembrei que esses dias, até postei no meu stories uma brincadeira, que acho até que você comentou. Esses dias eu fui fazer feijão e queimei. Acabei queimando o feijão na panela elétrica. Fiquei muito, muito nervosa. Só que eu fiquei nervosa de um extremo tão grande que, meu marido chegou exatamente na hora que eu vi que eu tinha queimado o feijão. Então, ele me viu no extremo nervoso. Aí eu abri, queimei, fiquei muito nervosa. Aí ele, putz, vamos ter que fazer outro. Eu olhei pra cara dele, mas de um jeito, fazer outro, eu falei, eu não vou fazer nada nesse momento na cozinha. Nada. A gente pode pedir pizza, a gente pode pedir qualquer outra coisa. Eu não vou fazer mais nada, porque eu queimei o feijão. Eu não sei como que eu errei, então eu fiquei extremamente nervosa. Aí passou, ele brincou, porque ele tem esse poder comigo, ele deu uma brincada, amor, eu faço qualquer coisa, uma esfirra, o que você quer e tal. E ele foi cozinhar pra mim, fazer um hambúrguer pra mim, que eu decidi que eu queria. Com cebola caramelizada. Demorou 1h40 pra caramelizar a cebola, mas tudo bem, eu comi bem feliz. E depois, a gente sentado no sofá, ele com toda a delicadeza que ele tem, amor, quando eu queimo o feijão, a outra vez, porque ele já queimou uma vez. Ele falou assim, quando eu queimei o feijão da outra vez, você me ajudou a lavar a panela, a gente fez outro e ficou de boa. Por que dessa vez que você queimou o feijão, você foi tão dura? E naquele momento eu parei, né? Que eu falei, caramba, né? Eu sou a terapeuta e ele me fazendo essas perguntas. E aí eu falei, amor, realmente, você tem toda a razão. Eu não lido bem com os meus erros. E eu tenho esse processo em mim, que é uma coisa que eu trabalho já há muito tempo, já tô bem melhor. Mas às vezes o padrão entra com uma coisa que eu não tô preparada. Por exemplo, um feijão queimar, não tô preparada para aquilo dar errado. E eu falei pra ele, realmente, dentro de toda a minha criação, eu não tinha a chance de errar. O erro não era aceito, eu sempre tinha que ser muito perfeita, sempre tinha que fazer tudo muito certo. E não necessariamente com as pessoas. Então, com as pessoas, eu tenho uma certa flexibilidade do erro. Nem sempre, mas eu tenho uma certa flexibilidade com os erros das pessoas. Mas não tenho com os meus. E naquele momento, eu pensei e percebi que muitas vezes eu não me trato com o mesmo carinho que eu trato as outras pessoas. E isso é uma coisa que eu trabalho muito nas sessões com os meus pacientes. Eu falo pra eles, se trate como a sua melhor amiga. Porque se a sua melhor amiga tivesse nesse problema, você ia tratar ela muito melhor do que você se trata. E me peguei na mesma situação. Eu também não tava me tratando da mesma forma que eu trataria se ele tivesse queimado o feijão. Eu tava me punindo de uma maneira como se eu tivesse, nossa, pôs fogo na casa, eu só queimei um feijão. Então, a gente tem que ter muito essa percepção dentro das nossas relações, porque também o contrário é válido. Tem gente que lida bem com os próprios erros, mas não permite que o outro erre. E aí fica aquela guerra dentro de casa. Isso vai muito da forma que a gente vê o outro, né? E com a forma que a gente se vê. Eu acho que diz muito sobre... Quando você está começando um processo de investigação em relação a uma ação sua ou do outro, eu acho que o primeiro ponto é aonde eu estou, né? Em relação a isso. E aí eu acho que tem muito assim, como que eu tô me vendo? Tô me vendo como ok? Tô me vendo como mais? Tô me vendo legal? E como é que eu tô vendo a Marina? Como mais, como ok, como menos. E eu acho que essa posição nos apoia muito a identificar também sobre o que eu estou fazendo com isso que está acontecendo e essa visão vai das posições. Agora, Marina, um dos aspectos que na minha opinião nesse dia, nessa questão da relação, focando muito nisso, né? Às vezes a gente esquece o poder que nós temos dentro de uma relação. Eu falo que às vezes a gente tem a visão simplista de uma relação que eu mais você é igual a nós. Mas se essa relação, se isso fosse real,
Todo mundo que deu certo um dia continuaria dando certo. Todo mundo Assim. que achou legal ia ficar legal. Todo mundo que um dia viu positivo, ser positivo, essa relação tá tudo positiva sempre. Sim. E a gente sabe que na vida não é assim. E eu acho que isso tem muito, eu acho não, né? Dentro dessa visão, isso tem muito a ver com o quê? Com a influência que eu dou, que eu tenho sobre você e a influência que você tem sobre mim. Então, para mim, a matemática verdadeira das relações é isso. Eu mais você, igual você influenciada por mim e eu influenciada por você. A partir do momento que eu começo a me perceber e a blindar as minhas influências em relação às influências que você pode estar me dando negativas e etc., já muda o resultado. E o inverso também, né? Entender como que eu te influencio. E eu acho que essa é a nossa grande essência aqui. Como que eu posso fazer para influenciar positivamente a pessoa que está do Sim. meu lado e alterar? Então, mas ele não muda. Eu mudo, mas ele não muda. E se você muda, o resultado vai mudar, né? O resultado vai mudar. E eu acho que tem muito a ver isso também com o quanto você admira a pessoa com quem você está. Porque esse poder de você influenciar e ser influenciado tem muita questão da admiração, né? Eu permito que você me influencie porque eu admiro muito você. E eu sinto a mesma coisa sobre você. Então, eu também sinto que eu posso te influenciar alguma coisa positiva porque você me admira. E dentro de uma relação também. Mas muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que a gente não admira. E a partir desse momento, a influência não acontece. É quando você chega no, eu mudei, mas ele não mudou. Você acha que ele é capaz de mudar? Ou você já coloca ele numa posição de tão incompetente a ponto de que ele nem tem o poder de mudar? Então, eu vejo que muitas vezes essa frase, ela é muito sobre isso, né? Mas só eu faço e ele não faz nada. Mas me conta, se ele fizer, você vai querer ficar? Não, não quero. Então você nem acha que ele é capaz de fazer alguma coisa pra salvar essa relação. Então, eu acho que se você não admira a pessoa, eu falo muito, nos meus atendimentos, eu brinco muito que a admiração é ligada 100% ao tesão, né? Então, se você não admira a pessoa, não tem como você ter tesão nela. E se você não tem tesão nela, não tem como você querer acordar todos os dias com aquela pessoa. Não tem como você querer aceitar os defeitos e admirar as qualidades daquela pessoa. Então, eu acho que tudo isso tem muito a ver com quanto você admira. A partir desse momento, você deixa ser influenciado por ela e influenciar também. E ela também te dá esse espaço, se ela também te admira. Quais são as características, no seu ponto de vista, fundamentais para uma relação? Já falou uma, admiração. Eu acho que assim, a principal admiração, que é ligada ao tesão, à paixão, acho que é um dos pilares principais. Respeito. E acho que respeito, ele é sobre cada relação. Porque pode ser que respeito no teu relacionamento é diferente do que o respeito pra mim. Então, na verdade, é um respeito alinhado à minha relação. Então, o meu parceiro tem que entender o que é desrespeitoso pra mim e eu tenho que entender o que é desrespeitoso pra ele. Nem sempre é a mesma coisa. Então, admiração, respeito e amor. Mas amor mesmo, né? E não só aquele amor de usar a outra pessoa pra eu me sentir amada. Tem que ser o amor que eu tô disposta a dizer como eu me sinto amada e também a estar disposta a fazê-lo se sentir amado, da forma que ele se sente amado, não só da forma que eu quero amá-lo, né? Que daí a gente entra nas linguagens de amor. Então, pra mim, é admiração, respeito e amor. Isso é os pilares de uma boa relação. Aí a gente entra em outras coisas, lealdade, paixão, tem uma série de outras coisas. Mas acho que o pilar pra essa relação não cair seriam esses 3. Essa também é uma busca muito pessoal, né? Dos seus valores pessoais vão ser certeza. refletidos nessa relação também, né? Muito, porque depende do que pra você é importante, às vezes pra mim não é importante, né? Eu vejo que por isso que cada relação é única. E as pessoas, às vezes, elas querem colocar relações em potinhos, né? E elas acham que não, mas eu me relaciono assim. Então, é sua relação com você mesma. A partir do momento que você quer trazer uma outra pessoa pra tua relação, você tem que entender que ela também vem com os valores dela. E aí, vocês constroem juntos uma relação legal. Você falando sobre os valores, aí a gente fala sobre o que a gente falou sobre aprendizado e etc. Outro dia eu tava falando, a pessoa chegou, Carol, eu acabei de me dar conta que eu me relaciono com o meu namorado que eu terminei há 15 anos até hoje. Falei, como assim? Aí ela, porque eu percebi que nós terminamos a nossa relação, mas eu não terminei, não fechei o padrão.
Continua o meu padrão. repetindo. Continuo repetindo. E eu acho que isso também é uma sabedoria muito grande, aí falando de relações contínuas, né? E eu acho que tem muito a ver com a capacidade de fechar ciclos. Uhum. Porque a capacidade de fechar ciclo não tem nada a ver com terminar o relacionamento. E aí eu tô falando do relacionamento amoroso, profissional, social, de amizade, etc. Quando você começa a perceber os seus próprios ciclos, eu tô dentro de um ciclo de desrespeito, eu tô dentro de um ciclo de exigência ou um ciclo de projeção e etc. Você começa a perceber que não necessariamente você tem que terminar uma relação, fechar uma relação para você terminar um ciclo. E o contrário é muito claro. Você termina uma relação, você sai de um emprego, você muda de amizades, mas o padrão continua. Porque você não fechou aquele ciclo. E esse ciclo não tem a ver com o outro. Tem a ver com o lugar que você se coloca, né? E muitas vezes você acaba punindo o outro também por não ter fechado esse ciclo. Eu vejo que isso acontece muito. Se eu não terminei bem uma relação por conta de alguma coisa que aconteceu que não me fez bem, e eu entro numa nova relação sem fechar aquele ciclo, eu fico punindo essa nova pessoa por erros que não tem nada a ver com ela. Né? Então você vê, às vezes, uma mulher que foi traída dentro de uma relação, por uma série de questões que não vamos entrar nisso. Ela foi traída e ela terminou aquela relação, mas não fechou aquele ciclo. O próximo relacionamento dela, ela vai a todo momento viver uma traição. Não que a outra pessoa esteja traindo, mas que ela sente que ela está sendo traída. Ah, marcamos 8 e você chegou 8h30. Tudo bem, mas não, é uma traição. Para ela vai ser sempre uma traição, porque o ciclo da traição está nela. E é aquilo que a gente falou, a interpretação vai de cada um. Então, para ela, tudo vai ser interpretado como uma traição. Se você não fecha um ciclo, às vezes, de exigência, você tá o tempo inteiro em todas as suas novas relações, sentindo sempre que você tem que exigir do outro. Por quê? Porque o seu ciclo ainda tá acontecendo. Você muda os personagens, mas a tua história continua a mesma. O enredo continua mesmo, né? Uhum. O enredo sempre continua o mesmo. Agora, para mim, a máxima do início de uma busca em o que está acontecendo nessa relação quando você olha para o outro e vê algo, se pergunta, se te choca, te checa. Adoro. Se eu olho para você, deixa esse olhar aí, tá significando uma irresponsabilidade, tá significando... Peraí, vamos fechar os olhos aqui para dar uma olhada no que está acontecendo. E, no geral, é isso. A pessoa que está na sua frente, geralmente, é um espelho daquilo que está dentro de ti. Totalmente. Era impossível naquela situação que vocês ficaram aí rindo, né, pessoal? Era impossível eu ver espontaneidade. Isso não existia naquela época na minha vida. Muita rigidez. Não tinha nem espaço para isso. Então, como é que eu ia olhar para o outro e ver espontaneidade? Isso era desconhecido para mim. Então, muitas vezes, né, a gente tem que perceber isso também. O que é meu que eu tô refletindo no outro? O que eu tô olhando para o outro e querendo que Marina entre em ação, né, para resolver os meus próprios problemas? Eu vejo muito isso também, né? Vai muito da nossa interpretação, né? É igual a gente assistir, às vezes, a mesma série da Netflix. A gente assiste uma série. Pode ser que você interprete o protagonista de uma forma. Nossa, Má, como ele é... legal, né, romântico, que eu posso interpretar de uma forma, nossa, eu acho lento, acho sem graça, acho sem sal. É a minha interpretação e a sua interpretação. Então, eu acho que tudo na vida, a gente interpreta pela maneira que a gente aprendeu a interpretar. Tudo relacionado ao que a gente viveu, o que a gente teve de experiências, tudo que a gente aprendeu na nossa infância. A gente leva isso para as nossas interpretações no presente e, consequentemente, as nossas escolhas para o futuro. Tudo determinado pelo que a gente interpretou como certo, como errado, como o que era amor, né? Uma pessoa que às vezes cresce num lar violento ou num lar com caos ali instalado, essa pessoa acaba interpretando de uma certa forma que aquilo também significa amor. Ah, não, mas meus pais me amavam, mas eles me batiam. Então, bater também é amor. Então, a pessoa, às vezes, leva essa interpretação para os próximos relacionamentos. Porque foi o que ela viveu. E pode ser diferente do que eu vivi, do que você viveu. E aí, quando a gente põe duas pessoas para se relacionar juntas, provavelmente uma tá procurando na outra alguma coisa que já vivenciou. Para continuar naquela repetição. Claro, isso se a gente não tiver a consciência, a gente não se perceber. A gente sempre busca no outro continuar uma repetição do que a gente já viveu. E que de alguma forma a gente vê um ganho, né? Sempre. Sempre tem um ganho. Uma segurança, uma zona de conforto, entre aspas, alguma coisa é um ganho. Eu vejo isso
algum ganho eu tenho, porque se você está seguindo um padrão, é lógico, quando você vê isoladamente, você vê aquele ponto, Seria uma coisa ruim. realmente, né? Quando eu grito aqui, eu recebo sua atenção. Se eu olho para esse lugar, eu tô tendo esse benefício. Mas espera aí, o que está acontecendo com a nossa amizade depois que eu grito? O que as outras pessoas estão... Como eu tô me sentindo depois que eu dou esse grito? E aí, perde toda a razão, a atenção que eu tô recebendo, né? Então... Mas é aquilo que a gente falou no começo, né? A pessoa tem que estar disposta a enxergar esse benefício. Porque acaba sendo muito simples a gente só ver... acontece várias coisas ruins. E eu não quero aquele padrão pra mim. Só que você tá entendendo qual benefício que você tem com aquilo? Porque se você não entender o benefício, você vai continuar repetindo aquilo no modo automático da vida. E nem vai perceber o porquê que você... não sei por que eu grito. Eu só grito, é meu jeito. Sabe aquelas pessoas... não é meu jeito, a pessoa tem que entender que é meu jeito. Tá bom, mas olha tudo que você tá fazendo de ruim que tá acontecendo dentro desse padrão. Então, você tem que enxergar qual que é o benefício que você tá ganhando pra você poder falar, não, eu não quero esse benefício aqui. Vou procurar ele de outra forma. Nesse caminho, né? Nesse caminho. Falando sobre fechar ciclo, eu percebo que um dos pontos fundamentais para fechar o ciclo, né, faz parte o validar. Espera aí, como assim validar validar esse padrão? Porque de alguma forma foi ele que te trouxe aonde você está. Então, primeiro, valida. Ok, até hoje eu sobrevivi, foi assim. Eu fui escutada porque eu gritava. Ok, tá validado. Agora, olhar, como validar, tem a ver com esse olhar que você fala sobre o para quê. Por que foi bom eu me dar conta? Por que foi bom eu gritar até agora? Para eu me dar conta de que quando eu entro nesse padrão, isso não me agrega. Para eu dar conta que se ela tá gritando comigo, eu me sinto mal. Então, eu aprendi através disso, né? Então, eu acho que validar também é um dos pontos, para mim, muito importantes no fechar o ciclo. Porque tem muita gente que faz isso. Puxa, eu me identifiquei assim, eu não quero mais isso. Exclui, como se fosse tão fácil, como se fosse uma borracha que você apaga, né? Sim, se fosse assim, tava fácil. Mas eu acho que para mim não é mudar aquele padrão, é mudar a sua visão sobre ele. E aí você acaba mudando. Esse papo tá cabeça aqui hoje, viu? Tá mesmo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tô querendo saber umas histórias de Marina Paduim aí. Uau. Você podia bem trazer uma daquelas histórias de final de evento. Ai, meu Deus. Gente, quando a gente tá nos eventos longos, e no geral eles são longos de dias, longos de intenso, e a gente... Inteiros, né, Carol? Assim, dias e dias juntos. 4 horas por dia. E aí tem um momento, que é o momento da resenha, que eu adoro, e geralmente começa assim, um de um. Né? Quer dizer, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. E no geral a gente se diverte muito com as histórias. Conta aí pra gente uma dessas histórias, Marina. O pessoal gosta aqui de historinhas. Você sabe, eu também sou uma pessoa que gosta de contar histórias, mas eu quero hoje ouvir uma história de Marina Paduim na visão aí de relacionamentos. Olha, pensando em relacionamentos, pensando em histórias, né, que a gente sempre vai trazendo, assim, tô até pensando aqui, que história que eu posso trazer sem expor nada, né, ou ninguém, meu Deus do céu. Mas acho que essa que eu vou falar já aconteceu faz muito tempo, né, dentro de um treinamento mesmo. Eu acho que eu vou pensar pra falar isso. Enquanto ela tá pensando, vou falar uma das coisas que eu acho muito legal sua, né, Marina? Em falando assim de histórias, né? Não importa a hora que a gente termina o treinamento, se é 10, se é 9, se é 11, eu vejo você dando um momento de muita qualidade, né, pro Caio, seu marido. E eu percebo que naquele momento a sua chama, a gente pode estar cansado, pode estar tudo, que você cria uma energia para poder dedicar a esse momento, que às vezes é 1 minuto, 2, 3 minutos, né? Por que você acha tão importante, ou quais são os maiores benefícios, não que o Caio ganha, mas que Marina ganha ao dedicar esse tempo e energia aí? Carol, eu percebi que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de afeto, né? Então, assim, é uma coisa que eu descobri durante meu processo terapêutico. E, então, quando eu penso nesse tempo de qualidade com o Caio, mesmo durante um evento, durante horas e horas assim, eu penso em mim.
na realidade, né? Claro que ele também se beneficia, mas é o que você falou, eu penso em mim. Então, eu quero ter esse tempo com ele, porque eu sei que apesar de diminuir o tempo que eu vou dormir, por exemplo, ou descansar, eu vou ter... eu vou suprir uma necessidade minha, que é uma necessidade de afeto. E claro, quando a gente tá dentro de um treinamento, né? As pessoas nem imaginam, mas a gente se dá afeto o tempo inteiro. Abraça, beija, a gente fica junto. Só que às vezes não era o afeto que eu queria o afeto do meu marido, né? Então eu sei que naquele momento eu preciso suprir aquela necessidade, porque no outro dia eu vou estar muito melhor para continuar entregando um bom trabalho. Pode ser que se eu chegue, só tome banho e durma e não fique com ele, eu não estou suprindo o afeto que eu gostaria de suprir. Então não importa realmente a hora que eu chego, ele sabe, né? Claro, quando é treinamento vivencial, a gente se fala pelo telefone e tal, mas a gente tem esse momento de qualidade. Eu acho que isso me deixa muito melhor no outro dia para continuar dando o meu melhor no trabalho. Né? Então, para eu continuar dando o meu melhor no trabalho, eu quero estar bem comigo mesma. Teve um evento que a gente fez, que foi o Segredo das Apresentações Poderosas, e no mesmo final de semana, ele estava no Lollapalooza. Então, a gente estava totalmente num desencontro, né? Eu saía de casa, né? Você dormiu na minha casa, a gente saía juntas de casa 7 da manhã, e ele saía às 8. Então, ele acordava um pouco depois. Só que ele chegava 2 da manhã e a gente acabava chegando, meia-noite, 11 da noite. Eu todos os dias dormi, mas quando ele chegava eu acordava. Enquanto ele tomava banho, a gente conversava e a gente ia dormir junto de novo. Então a gente tinha ali mais ou menos 1 hora juntos durante esse final de semana. Então durante essa 1 hora juntos que a gente teve no final de semana, eu fazia de tudo para que ela fosse o máximo. Incrível. Ou era numa conversa, ou era num abraço, ou era não falando nada, era só em silêncio. Só que a gente tinha esse tempinho de qualidade. Então, no outro dia, eu não ia mais cansada. Eu ia muito mais disposta para trabalhar. E, consequentemente, ele também tinha mais energia para continuar trabalhando no outro dia. Então, era um ganho mútuo, mas, com certeza, a pessoa que tem mais necessidade desse afeto sou eu. E dentro da relação, nós sabemos disso. Então, eu sei que, para o Caio, ele gosta muito de tempo de qualidade. E ele gosta muito também de atos de serviço. Isso é o Caio. A Marina gosta de tempo de qualidade, mas para mim, o principal é toque físico. Então, não adianta a gente ficar o tempo inteiro juntos, numa mesa, um de frente pro outro. Ele sabe que quando a gente vai num restaurante, alguma coisa, ele senta do meu lado. A gente pede 2 mesas e ele senta do meu lado. Eu gosto de dar a mão, eu gosto de encostar, eu gosto de falar tocando. Então, esse é o meu. Ele tem que entender isso sobre mim e eu tenho que entender isso sobre ele. E isso vem pela comunicação, né? Totalmente. A gente conversa muito sobre isso. Até porque é importante dentro de uma relação, a gente também ter os limites. Tem momentos que eu quero muito esse meu toque físico, tempo de qualidade. Mas não é sempre que ele consegue me dar. Então, se a gente tem uma comunicação, às vezes ele fala, amor, eu sei que você quer que a gente fique junto agora. Mas nesse momento eu não consigo. Então, daqui a pouco eu vou conseguir, tudo bem? Então tá, tudo bem. E vice-versa. Às vezes ele quer muito que a gente cozinhe juntos. Ele adora fazer isso. Eu não gosto de cozinhar. Cozinho porque a gente tem que cozinhar pra comer, né? Mas eu sei que ele adora quando a gente faz isso juntos. E não é sempre que eu consigo. Às vezes eu falo, amor, você vai ter que fazer, eu faço minha parte depois, porque eu tô ocupada fazendo alguma coisa. Ou, no momento que eu consigo, eu paro o que eu tô fazendo e vou lá. Então tá bom, vamos cozinhar juntos. Nós vamos fazer uma lasanha, demorar horas fazendo uma lasanha, tal. Então a gente faz juntos. E pra isso, comunicação. Agora, essa questão do limite é muito importante a gente entender, né? Eu acho que hoje em dia tem um modismo, né? Aprendi a dizer não. Agora eu estou dizendo não. Mas para mim, a questão do dizer não, do dizer sim, tem muito com essa questão que você falou. Eu faço isso por mim. Eu sei que eu vou ficar legal. E eu acho que esse é um ponto fundamental nas relações, em relação a pôr limite, em relação a se atender, o resumo de tudo que a gente tem falado aqui. E por quê? Porque o não que eu te dou, quer dizer, o sim que eu te dou não pode ser um não para mim. Exatamente. Eu quero te dizer sim. E eu vou me trabalhar, eu vou buscar formas de dizer sim. Como você falou aí nos exemplos, né? Eu busco formas de dizer um sim para ele. Mas esse sim não pode ser um não para você, né? Exatamente. Porque aí entra para outro lugar. De novo a projeção, de novo que eu vou cobrar, a conta vem. Falando nisso, tem uma coisa, aspecto da Valentina que é engraçadíssimo, né? Eu não sei, até agora eu tô ainda identificando o quão esse aprendizado que eu compartilhei com ela vai ser ótimo. A Nina, todas as vezes, e você pergunta para ela, filha, qual é a pessoa mais importante no mundo? Eu. Tá certa. E quando chega para ela e fala assim, eu te amo.
Eu também me amo, mamãe. E também te amo. Legal. Mas é muito interessante como é que ela fala isso já desde um lugar, não de lugar normal, tipo, sabe, de tranquilidade de estar nesse lugar e de entender o mundo desde essa visão, uma visão não de ego, mas uma visão de eu sou uma peça importante aqui, eu sou uma peça, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar, né? Então eu acho que esse aspecto também já vem vindo se formando de uma forma diferente. E é atualmente, importantíssimo, né? porque eu vejo muitos pais se colocando muitas vezes para as crianças como deuses, né? Então, quando a criança também coloca o protagonismo da vida dela nos pais, ela para de viver a dela para viver a tua vida. E aí ela vai querer seguir a carreira que você acha que ela tem que seguir, ela vai querer fazer o balé porque você acha que ela tem que fazer balé, e não porque ela quer. Então, é muito importante ela entender que ela é a pessoa mais importante da vida dela, porque esse filme é dela. Ela é a protagonista. Não dá pra Carol ser a protagonista da vida dela. Você é uma peça importante, mas você é uma coadjuvante, né? Ela tem que ser a protagonista. Senão daqui a pouco vai estar ela lá reclamando que não era a carreira que eu queria. Eu nunca quis fazer isso daqui que eu fiz. Eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Tem que fazer pra quem? Sempre é por alguém que a gente tá fazendo. Não, é por mim. Então, você pode ter certeza que ela vai fazer as próprias escolhas aí, né? Boas ou ruins, ela vai lidar com as consequências dessas escolhas, mas por ela. E não pela mãe dela. Isso tá ótimo. É. Mas é legal a gente ir percebendo. E quando eu olho, eu falo, puxa, não é um lugar tão fácil pra mim. E é interessante ver esse lugar dela. E agora, essa questão da gente que ajuda o outro, né, a ir para um outro patamar, eu sempre repito, eu falo assim, isso não nos tira do lugar de socorro, preciso de apoio, né? Eu falo assim, gente, mas você é o quê? Você ajuda as outras? Sim, mas e daí? Então quer dizer que você acorda todo dia bem? Não, tem dia que o máximo que eu consigo é sair da cama e dar um sorriso e fazer o que tem que ser feito. É difícil igual. Mas você não tem as vozes? Tenho, tão forte quanto. Mas como assim? Como assim? Porque pela minha profissão, não deixei de ser humano. Não deixei de ser aquela que faz o melhor que pode com a consciência que tem naquele momento. Pedir socorro, pelo amor de Deus, me dá um socorro, um help aí, né? Mas acho que é isso que faz a gente conseguir ajudar as pessoas também. A gente se colocar como ser humano. Porque eu não quero que ninguém ache que eu tenho a vida perfeita. O relacionamento meu não tenho, né? Ah, mas você não trabalha muito relacionamento? Sim. E eu tenho, às vezes, alguns desafios no meu. E aí eu tenho que aprender a lidar com eles, tenho que colocar isso à prova, tenho que ir atrás, tenho que ver o que eu posso fazer. Porque eu também sou um ser humano, né? A única coisa é que a gente quer ajudar as outras pessoas para que elas passem melhor por isso. Mas também não quer dizer que a gente vai ajudar e a pessoa vai zerar as vozes internas, ter consciência 100% todo momento, não é assim que funciona, né? É engraçado, uma curiosidade lá do Psicologia, dos bastidores do Psicologia da Liderança, o treinamento que a gente trabalha a liderança desde a visão da mente. Bom, quando a gente está apresentando os estados de poder, dentro da Psicologia da Liderança, a gente tem os 3 estados de poderes, que são as formas que a gente encontra de uma forma inconsciente de ir em direção àquelas necessidades que não foram supridas lá na infância. Considerando as 3 necessidades principais, né? Aceitação, amor e atenção como uma, e a autonomia. Então, quando as pessoas começam a estudar a psicologia da liderança, e aí fica aquela primeira coisa, quero saber qual que é o meu estado de poder e tal. Ah, meu estado de poder é X. Carol, então quer dizer que agora que eu sei, vou me livrar. Falei, não. A única diferença agora de você no passado para você neste momento é que quando você se desconectar de você, quando você entrar no seu padrão, você vai de novo para esse lugar. Mas a partir dessa consciência, desse padrão que te leva para esse lugar, você cria uma ação mais imediata de identificar aonde você está e de encontrar saídas. Então, eu brinco, gente, não é que eu não caio nos buracos. Eu caio no buraco, mas acontece que às vezes eu caio tão rápido, os outros não vêm porque eu me levanto rápido, ou eu tenho mais ferramentas para sair desse lugar, né? E acho que aprender sobre isso te dá a oportunidade de sair desse buraco. Exato, porque ferramentas. Quando você não sabe sobre, eu não sei qual que é o meu, para que lado eu vou, eu não sei qual é o meu padrão de repetição. Eu só vivo a vida,
né? Eu vivo a vida, assim, sem enxergar. Eu falo para as pessoas que terapia, né, autoconhecimento, é como se eu te desse um óculos e a partir desse momento você enxerga. E aí agora não tem mais como voltar atrás, agora você enxerga. Então não dá mais pra você falar, ai não, eu bati ali na parede porque eu não vi. Não, você viu. Só que você bateu. Então, a partir do momento que você bateu, e agora? O que você faz com essa consequência? Porque agora você enxerga. Você não tá mais no modo automático. Então, agora você tá de óculos, né? Então, a pessoa que faz o curso lá, ela pôs o óculos, agora ela sabe. Ela ainda vai entrar na porcaria do padrão dela. Só que ela entra no padrão e fala, putz, entrei. Olha. Vou sair dele. E cada vez mais, conforme a gente vai saindo cada vez mais do padrão, chega aquele momento que é o que todo mundo almeja. Eu prevejo entrar no padrão. Desde que eu esteja consciente e presente, Desde que seja óbvio. consciente. Aí eu tô prevendo que tô quase entrando, mas não vou entrar. Aí que é, nossa, aí quem ensinou fica feliz, né? Nossa, Glória, consegui. E quem vivenciou muito mais. Com certeza. Você fala, nossa, ufa, trabalho feito, né? Agora a pessoa prevê o padrão e aí ela consegue entrar menos, né? Não quer dizer que nunca entre, mas entra menos. Marina, compartilhando essa expertise de relacionamentos, para quem tá ouvindo agora e tá se identificando, puxa, tô com algum desafio nessa relação aqui. Tô com um problema. Na maioria das vezes, ela não tem ideia de qual é o problema ainda. Qual que é o primeiro passo quando eu começo a identificar que a coisa não tá legal dentro de uma relação afetiva? O que você sugere como um primeiro passo, assim? Ó, acho que o primeiro passo, inclusive, é o que eu falo muito na caixinha de perguntas que eu faço no Instagram, porque as pessoas perguntam muito sobre relacionamentos. E elas sempre trazem o que o outro tá fazendo para que aquilo não seja tão legal. Acho que a primeira coisa, numa relação a dois, afetiva, e que você tá sentindo que não tá bem, olha pra você. Não tá bem. O que eu tô sentindo por não tá bem? Ah, não tá bem porque quando ele faz aquilo, eu me sinto de qual forma? Ah, não tá bem porque quando ele pede aquilo, eu me sinto... É sempre vira pra você. Porque antes de você olhar para o que o outro está fazendo, olha como você está se sentindo. Porque muitas vezes o problema de uma relação a dois começa em uma pessoa. Só que vira de duas pessoas, porque é uma relação. Só que começou em alguém que muitas vezes não expôs o que era o problema. Não sabia o que era o problema. Por quê? Porque não parou e olhou pra si. A gente fica muito preso em olhar pro outro. O que o outro tá fazendo de errado, o que o outro faz que me machuca. Mas peraí, a Carol fez uma coisa que me machucou. Por que eu me senti tão machucada pelo que a Carol fez? O que essa atitude faz comigo? Então a primeira dica é, olha pra você. Como você tá ali naquele momento. O relógio está desligado, tô sem noção de... 5 minutos para dar 1 hora? Hã? Para finalizar. Tá bom, que eu olhei pro relógio agora. Deixa eu te falar, mas você quer que corte aquela parte da pergunta dela? Eu quero. Que eu pensei melhor e falei, acho melhor não. Eu vi que... Você chegou a notar? Você viu uma parte que eu perguntei uma história? Você escreve pra... Acho que ele viu, né? É, porque aí fica fácil de cortar tá. Legal. Hã? Tá, maravilha. Bom, estamos chegando naquela que para mim é a parte essencial desse podcast. Mas antes disso, Marina, tipo, a lista de perguntas aqui tá longa. Eu sei, gente, fica uma dica, toda quarta-feira ela abre caixinha de perguntas aí no Instagram dela. Então, para quem tá com uma listinha de perguntas, a Marina Paduim, qual que é o seu Instagram? Fala, olhando ali, ó. Meu Instagram é Marina Paduim, com N de navio no final. E aí, toda quarta-feira, eu abro uma caixinha de perguntas, que é o que você me contaria em uma sessão. Normalmente, a temática são relacionamentos, mas também qualquer outra pergunta é bem-vinda. E a gente conversa muito por lá, tanto em texto, tanto em vídeo, e tira bastante dúvida. Olha... E se você não tem pergunta, vai lá e assiste as respostas, que você vai falar, puxa, eu devia ter feito essa pergunta. Tem várias pessoas que mandam assim, nossa, eu tô aqui só pra assistir. Abençoado! Né? Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas também, aí a pessoa respondeu, abençoada é a pessoa que fez essa pergunta. Porque era pra eu ter feito. Olha, Carol, só fala pra pessoa aí, muito obrigada. O agradecimento não foi pelo conteúdo, não, foi pela oportunidade. Eu achei assim... o máximo. Mas então agora, naquele momento assim crucial do nosso podcast, que é dica essencial de Marina Paduim. Qual é a dica essencial que você tem para finalizar esse nosso papo de hoje? Fala ali, olhando que o pessoal vai já... Vamos lá. Bom, a minha dica essencial
é que você invista em você para você se perceber. A partir do momento que você se percebe e tem consciência sobre você mesma, você tem um poder na mão que ninguém vai te tirar, uma coisa só tua. E quando você tem esse poder, a partir dali você escolhe melhor seus relacionamentos, escolhe melhor os ambientes que você quer frequentar, entende melhor os limites que você tem que impor. Então, a partir dali, você tem poder sobre você mesmo. E aí, é o que eu falei, você vira o protagonista da sua própria história. Você vira essencial primeiro para você e, consequentemente, você vira essencial para os outros. Marina, mais uma vez, muito obrigada. Foi sensacional, para não dizer, né? Outra coisa, foi essencial. É sensacional ter você aqui. Muito obrigada. E quero você de volta nos próximos edições do nosso podcast aqui. Com porque certeza. falar de relacionamentos é sempre essencial, né, pessoal? Nos vemos na próxima segunda. Beijo para vocês. Obrigada.